Este vídeo relata a história de Pedro, o discípulo que começou como um simples pescador e foi transformado em uma das maiores lideranças do cristianismo. Então, vamos começar. Você já se perguntou como alguém pode sair de uma vida comum, cheia de falhas e dúvidas, para se tornar uma referência de fé e coragem? Quais lições a trajetória de Pedro pode trazer para os desafios que enfrentamos hoje? Prepare-se, porque nesta conversa você vai descobrir como o exemplo dele não só moldou a história, mas pode moldar a sua vida também. E lembre-se, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa dessa mensagem e se inscreva para continuar acompanhando histórias transformadoras como esta. A história de Pedro começa de forma simples. Ele era conhecido como Simão, um pescador na região da Galileia. A pesca não era apenas sua profissão, era sua vida. Era a fonte de sustento para sua família e, provavelmente, algo que ele imaginava que faria até o fim de seus dias. Mas foi em um dia comum, enquanto lançava as redes, que algo extraordinário aconteceu. Um homem chamado Jesus se aproximou. Ele não pediu grandes coisas. Apenas disse: "Venha, e eu farei de você um pescador de homens." Pense nisso. Quantas vezes subestimamos o impacto de um simples convite? Estudos em psicologia social mostram que as conexões humanas são poderosas agentes de mudança. Assim como Pedro, muitas pessoas encontram seu propósito em momentos aparentemente casuais, mas com consequências profundas. Pedro foi um discípulo cheio de contrastes. Ele demonstrava uma fé incrível em alguns momentos, mas também enfrentava dúvidas profundas. Um exemplo marcante é o episódio em que ele caminhou sobre as águas. Imagine a cena: uma tempestade furiosa no meio do mar e Jesus vem andando sobre as águas. Pedro, ousado como sempre, pede para ir ao encontro dele. Ele realmente anda sobre as águas, mas quando o vento sopra mais forte, ele duvida e começa a afundar. Esse momento é um reflexo das lutas internas que todos enfrentamos. A ciência comportamental nos mostra que o medo e a dúvida podem ser paralisantes, mas também são oportunidades de crescimento. Pedro não afundou porque era fraco, mas porque era humano. E mesmo assim, Jesus o segurou. Já passou por um momento em que sentiu que estava afundando? Compartilhe nos comentários. Sua história pode inspirar outras pessoas. Talvez o episódio mais conhecido da vida de Pedro seja a sua negação de Jesus. Ele jurou que nunca o abandonaria, mas na noite em que Jesus foi preso, Pedro o negou 3 vezes. Agora pense na dor desse momento. Pedro não era apenas um discípulo, ele era amigo de Jesus. A vergonha e o arrependimento o consumiram. É aqui que vemos uma lição incrível sobre falhas. Estudos mostram que o sentimento de culpa pode nos levar ao desespero, mas também pode ser um catalisador para a transformação. Após a ressurreição, Jesus encontra Pedro novamente e, em vez de condená-lo, ele o restaura. Ele pergunta 3 vezes: "Pedro, você me ama?" É como se estivesse apagando cada uma das negações. Essa cena é uma das mais belas representações de perdão e restauração na Bíblia. Assim como Pedro, todos temos a chance de recomeçar, não importa o quão fundo tenhamos caído. Depois de sua redenção, Pedro se tornou uma figura-chave na liderança da igreja primitiva. Ele foi chamado de a rocha sobre a qual a igreja seria construída. Mas isso não significava que ele era perfeito. Pedro ainda era impulsivo e às vezes cometia erros, como quando se afastou dos gentios por medo do julgamento de outros judeus. Mesmo assim, ele continuava crescendo, aprendendo e liderando. Aqui está uma lição poderosa. Liderança não é sobre perfeição, mas sobre consistência e disposição para aprender. E Pedro personifica isso. Se você está gostando dessa jornada pela vida de Pedro, curta este vídeo e envie para alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e transformação. Um dos momentos mais transformadores da vida de Pedro aconteceu no dia de Pentecostes. Antes disso, ele era conhecido por suas falhas e impulsividade. Mas naquele dia, algo extraordinário aconteceu. A Bíblia relata que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em forma de línguas de fogo. Foi nesse momento que Pedro se levantou diante de uma multidão e pregou com coragem e autoridade. Ele, que antes havia negado Jesus,
agora proclamava abertamente o evangelho para milhares de pessoas. O resultado? Cerca de 3.000 pessoas foram batizadas naquele dia. Estudos psicológicos mostram que experiências marcantes podem ser um ponto de virada na vida de alguém. No caso de Pedro, foi o poder do Espírito Santo que o transformou de um homem comum em um líder extraordinário. Aqui está a pergunta para você. O que poderia acontecer na sua vida se você deixasse o medo de lado e abraçasse o propósito que Deus tem para você? A liderança de Pedro não foi fácil. Ele enfrentou perseguições, prisões e constantes ameaças por pregar o evangelho. Em Atos dos Apóstolos, vemos Pedro sendo preso por autoridades religiosas. Mas mesmo assim, ele não recuava. Em uma ocasião, um anjo o libertou da prisão de maneira milagrosa. Você consegue imaginar? Ser preso, sentindo o peso do perigo iminente, e de repente ver portas se abrirem sozinhas? O que mais impressiona é a resiliência de Pedro. Ele não deixou o medo ou as dificuldades impedirem sua missão. E isso nos ensina algo importante. Resiliência não é a ausência de desafios, mas a capacidade de seguir em frente apesar deles. Se você já enfrentou momentos em que se sentiu preso, seja por medo, problemas financeiros ou outras dificuldades, lembre-se da história de Pedro. Sempre há um caminho de libertação. Você já enfrentou algo que parecia impossível, mas encontrou uma saída? Compartilhe nos comentários. Sua história pode dar esperança a alguém. O fim da vida de Pedro é tão marcante quanto sua jornada. A tradição cristã nos conta que ele foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Pedro foi crucificado, mas pediu para ser colocado de cabeça para baixo, pois não se considerava digno de morrer da mesma forma que Jesus. Esse ato é um símbolo poderoso de humildade e devoção. Pedro sabia que sua vida e morte tinham um propósito. E aqui está uma grande lição. A verdadeira grandeza não está em evitar o sofrimento, mas em viver uma vida tão cheia de propósito que até mesmo o sofrimento pode ser suportado com dignidade. Pense nisso. O legado de Pedro não terminou com sua morte. Ele continua vivo em suas cartas, em sua história e na influência que exerceu sobre milhões de pessoas ao longo dos séculos. Qual é o legado que você quer deixar? Essa é uma reflexão importante. Escreva nos comentários e inspire outras pessoas. Pedro foi mais do que um pescador ou um discípulo. Ele foi um exemplo vivo de transformação, fé, coragem e humanidade. Sua jornada nos lembra que não importa de onde você veio ou os erros que cometeu, há um chamado para algo maior esperando por você. E claro, se essa mensagem te inspirou, não deixe de compartilhar este vídeo com alguém que precisa dessa palavra hoje. Curta, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias de personagens da Bíblia que vão transformar sua forma de ver o mundo. Até o próximo vídeo.